A paz do Senhor, mais que vencedor, vitorioso em Cristo Jesus. Evangelista Fábio Cruz, mais uma vez aqui com você para compartilhar um texto da Palavra de Deus. Porém, eu quero já explicar a você que eu vou fazer uma série de vídeos, de mensagens sobre o livro de Provérbios. É isso mesmo. É um livro que pouca gente costuma ler. Os irmãos, os crentes, não têm muito o costume de ler o livro de Provérbios. Porém, se você não sabe, no livro de Provérbios nós temos lições maravilhosas. Nós temos mensagens aplicativas para o nosso dia a dia. No livro de Provérbios você vai encontrar o verdadeiro sentido da vida. No livro de Provérbios você vai aprender o que é certo, o que é justo, o que é honesto. Vai te ensinar experiências, como lidar com a vida cotidiana, o nosso dia a dia, vamos dizer assim, né? Situações do nosso dia a dia que nós nem pensamos, nem imaginamos, mas se encontra no livro de Provérbios. Então eu quero compartilhar com você uma série de vídeos. Claro que não é todo o livro de Provérbios, mas eu separei alguns versículos, alguns textos do livro de Provérbios e eu quero compartilhar com você, porque são lições interessantes do nosso dia a dia, situações que nós passamos no nosso dia a dia e às vezes a gente nem imagina que essas situações se encontram no livro de Provérbios. Então eu quero compartilhar com você, quero meditar com você sobre o livro de Provérbios para abençoar a sua vida e a minha vida, porque a Bíblia diz que ela corta aí, ela corta aqui também. Então eu quero começar essa série de vídeos, como hoje esse primeiro vídeo, quero compartilhar com você no livro de Provérbios capítulo 1, o versículo 8. Porém, essa Bíblia que eu vou usar é uma Bíblia com a linguagem contemporânea, é uma linguagem de hoje, é uma linguagem mais próxima ao nosso dia a dia. Então eu quero que você preste atenção, porque a linguagem dela é bem diferente da tua, que você está acostumado a levar para a igreja, a meditar em casa. Ela é bem mais próxima ao nosso linguajar do que nós usamos no nosso dia a dia. É uma Bíblia com a linguagem contemporânea. Eu achei ela muito interessante para nos facilitar nós entendermos situações do nosso dia a dia que nós encontramos aqui em Provérbios. Cara, que coisa linda! Textos maravilhosos, lições abençoadas para nós aprendermos a entender melhor a nossa vida diária e o que fazer, de que maneira fazer, você vai achar aqui no livro de Provérbios. Então eu já quero convidar você a meditar, a dar mais atenção ao livro de Provérbios. Você vai achar lições maravilhosas. Então vamos começar o nosso primeiro vídeo dessa série de vídeos. Eu quero começar com você lendo o livro de Provérbios, capítulo 1, na minha versão, versículo 8. Eu não sei na sua, mas a numeração dela também é um pouco diferente. Provérbios, capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim: preste muita atenção, amigo, ao que seu pai diz, e nunca se esqueça do que aprendeu desde o colo da sua mãe. Eu vou repetir: preste muita atenção ao que o seu pai diz e nunca se esqueça do que aprendeu desde o colo da sua mãe. Use esses conselhos como coroa na cabeça, em sinal de orgulho, dignidade e honra. Gente, hoje o que nós somos como pessoa, nós devemos agradecer primeiramente a Deus e depois aos nossos pais. Os nossos pais são as primeiras colunas que nós temos quando chegamos ao mundo. São eles que nos ensinaram os princípios, as regras, os costumes que nós aprendemos no nosso dia a dia, no nosso crescimento de vida. São os nossos pais. A Bíblia nos diz em Êxodo 20, se eu não me engano, que nós devemos honrar pai e mãe para que os nossos dias sejam prolongados sobre a face da terra. Então, o provérbio está dizendo aqui hoje para você não esquecer, para você nunca esquecer de tudo aquilo que você aprendeu com o seu pai e com a sua mãe. Ele vai dizendo: use esses conselhos como coroa na sua cabeça. Lembra do rei? O que o rei tem de tão importante, além do seu reinado, do seu trono? É a sua coroa. É a sua coroa que vai fazer a diferença de outros homens, de outras pessoas, identificarmos que ele é o rei. Toda vez que você vai ler na Bíblia, você se depara com a história de um rei, ele tem uma coroa.
É a coroa que traz a dignidade, a identificação para aquele homem. Nós entendemos que ele é uma autoridade, que ele é o rei, que ele é poderoso. E para nós, os conselhos dos nossos pais, quando nós chegamos ao mundo, são eles que fazem a diferença na nossa vida. São os conselhos que os nossos pais nos deram, que nos ajudam, que nos ajudaram a nós vencermos certas situações no nosso dia a dia e nos ajudam até hoje. Então o provérbio vai dizendo: use esses conselhos como coroa, em sinal de orgulho. Olha só, dignidade e honra. São esses conselhos que nos ajudaram no nosso início da nossa caminhada como filhos, como pessoas. Nós agradecemos primeiramente a Deus e aos nossos pais. Muito interessante, a Bíblia vai dizendo, usa esse conselho como coroa. Eu tenho certeza que em muitas situações você já vivenciou ou até hoje está vivenciando, que você lembra dos conselhos dos seus pais. Tenho certeza que você já passou situações e ainda passa, que nessas situações você para, pensa e lembra: não posso fazer isso porque minha mãe me ensinou de maneira diferente. Eu não vou fazer isso porque meu pai falou que eu não poderia, porque se eu fizesse eu não ia ser próspero, eu não ia conseguir vencer. E aí você para, você lembra que os conselhos da sua mãe, do seu pai, ficaram no seu coração. Um bom filho, verdadeiramente um bom filho, ele guarda os conselhos dos seus pais e da sua mãe, daquilo que você aprendeu quando criança. E são esses conselhos que nos ajudam, disse o texto de Provérbios, vai nos ajudar a vivermos melhores, termos uma vida melhor com os conselhos que os nossos pais nos deixaram como herança. E é isso que eu quero compartilhar com você. Como diz a Bíblia, honra seu pai e sua mãe, para que os seus dias sejam prolongados sobre a face da terra. Estamos vivendo numa geração, numa época que infelizmente já não se obedecem mais pai e mãe, já não se guarda mais os conselhos, filhos que até ouvem os conselhos, mas na realidade não põem em prática, não obedecem, não guardam, levam a vida de forma dissoluta, sem sequer lembrar dos conselhos do seu pai, da sua mãe. E a Bíblia diz que para essas pessoas, para esses filhos que não honram, que não guardam, que não trazem no seu coração os conselhos dos seus responsáveis, com certeza, diz a Bíblia, vai dizer para essas pessoas que elas não vão prosperar, elas não serão prósperas, elas não serão abençoadas, não terão longos dias sobre a face da terra, porque a Bíblia está dizendo, irmãos, a Bíblia não se contradiz. E quando ela diz que nós devemos honrar pai e mãe, é para honrar pai e mãe, é guardar, é lembrar sempre, é não esquecer deles, independente se eles são evangélicos ou não, independente se o seu pai e sua mãe é crente. Lembra dos conselhos que os seus pais te deram. Honra o seu pai e sua mãe. Lembra dele, dá crédito, guarda os conselhos para que a sua vida seja uma vida próspera, seja uma vida abençoada. E como diz o próprio texto da Bíblia, se eu não me engano, Êxodo 20, ela vai dizer: honra pai e mãe para que os seus dias se prolonguem. Quer viver muito? Quer viver bem? Guarda os conselhos que os seus pais te deram quando mais novos. E te dão até hoje, né? Se você tem o seu pai e sua mãe ainda vivo, guarda os conselhos, ouça, guarde, pratique, para que você seja ricamente abençoado. Que coisa maravilhosa começar a falar sobre o livro de Provérbios e começar a falar sobre os nossos pais. Que coisa linda, né? São eles a nossa coluna, são eles os primeiros que nós chegamos ao mundo e nós aprendemos tudo que nós somos graças aos nossos pais. E interessante, meditando no livro de Provérbios, que ele vai começando a falar sobre o nosso Deus, mas ele traz, né, o livro de Provérbios, ele vai falar sobre pai e mãe. Quero te convidar a você ler depois o livro de Provérbios. Provérbios está sempre falando aqui no livro dele, Salomão falando sobre seus pais, sobre pai e mãe. E que coisa maravilhosa começar, né, a meditar sobre Provérbios falando sobre pai e mãe. Se nós somos o que somos hoje, nós agradecemos primeiramente a Deus e depois aos nossos pais. E aí Provérbios vai dizendo: preste atenção
no que seu pai diz. E nunca esqueça do que aprendeu desde o colo da sua mãe. Que coisa linda, gente. Que maravilha. Eu quero que você guarde todos os conselhos. Haverá situações na nossa caminhada, no nosso dia a dia, que você vai lembrar. Não posso fazer isso, porque minha mãe não me ensinou dessa forma. Haverá propostas na sua vida, na sua caminhada, em que vai chegar propostas, se você guardar os conselhos dos seus pais, você vai lembrar, poxa, eu não posso aceitar essa proposta. Não foi dessa forma que minha mãe me ensinou, não foi dessa forma que meu pai me ensinou. Eu não vou por esse caminho, porque meu pai falou que se eu fosse por esse caminho, eu não seria uma pessoa abençoada, não conseguiria ter êxito, então eu não vou. Os conselhos que os seus pais te deram, eles vão sinalizar o melhor caminho, a melhor direção. Como o próprio livro de Provérbios vai dizendo, os conselhos vai nos ensinar o que é ser certo, o que é justo, o que é honesto. Então, no livro de Provérbios, tem riquezas maravilhosas. E a primeira riqueza que a gente encontra aqui é isso. Ele nos alertando a guardar os conselhos que os nossos pais nos deixaram. Não é porque hoje você já é adulto, você já é um homem, você já é casado, já tem família e você hoje já é pai ou mãe, que não deve esquecer. Você não deve esquecer os conselhos que os seus pais te deram. Pelo contrário, você deve guardá-los e usar eles, como o próprio provérbio diz, usa como coroa na cabeça. São esses conselhos que vão sinalizar quem você é de verdade. As pessoas vão olhar para mim, para você e vão identificar, fulano é uma bênção. Com certeza, teve bons conselhos do seu pai e da sua mãe. Ele diz assim, ainda diz assim, usem sinal de orgulho, dignidade e de honra. Olha, usa isso com prazer, dignidade e honra, com orgulho. Orgulho em dizer, não, eu aprendi isso com meu pai, eu aprendi isso com a minha mãe me ensinou dessa forma, meu pai me aconselhou assim e eu vou fazer dessa forma. E hoje somos pessoas abençoadas. Infelizmente, numa situação muito triste, eu fui num velório, né? E todo velório você sabe que é uma situação muito triste. Mas o que eu achei mais interessante nesse velório que eu fui foi que todas as pessoas que tiveram oportunidade para falar daquela pessoa que estava ali, um jovem de 19 anos, é isso mesmo, um jovem de 19 anos. Eu fui no velório de um jovem com 19 anos. Mas o interessante de tudo que eu ouvi ali, todas as pessoas que passaram ali naquele velório e tiveram oportunidade para deixar uma mensagem, elas falaram muito bem daquele menino. É isso mesmo. Todas as pessoas que tiveram oportunidade falaram muito bem daquele menino. Porque ele era um menino educado, gentil, era um menino com alto astral, sempre prestativo. E aí a gente consegue identificar que os pais desse menino deram para ele uma boa educação. A gente consegue perceber nas oportunidades que as pessoas tiveram, eu percebi isso, que aquele menino teve uma boa educação. Aquele menino fez a diferença. Infelizmente a vida dele terminou com 19 anos, mas os 19 anos que ele passou sobre a face da terra, ele fez a diferença, porque os conselhos que os seus pais deram a ele fizeram a diferença. E aí na hora daquele velório, as pessoas que tiveram a oportunidade, todos foram unânimes. Todos que passaram ali falaram muito bem daquele jovem, porque os conselhos que os seus pais deram para ele fizeram a diferença. É isso que o texto está dizendo. Usa como conselhos, como coroa na sua cabeça, com orgulho, com dignidade e honra. Gente, que maravilha lembrar dos conselhos que os nossos pais nos deram, porque são eles que vão fazer a diferença no nosso dia a dia. São eles na hora que as propostas, as dificuldades aparecerem na minha e na sua vida, são esses conselhos que vão sinalizar o que é certo, o
o que é justo, o que é honesto, o que eu não posso, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. São esses conselhos que vão nos direcionar se eu posso ir por esse caminho ou se eu não posso ir por esse caminho. Os conselhos dos nossos pais são conselhos que vão nos carregar pro resto da vida. Então, quer ser próspero, quer ser uma pessoa abençoada, quer ver a glória de Deus sobre a sua vida, honra pai e mãe. Guarda os conselhos que os seus pais te deram quando criança. E usa isso, como diz Provérbios, como coroa na sua cabeça, com orgulho e dignidade. Meu Deus, que coisa linda isso. Ter o prazer em dizer, eu não vou porque o meu pai e minha mãe me ensinaram dessa forma. Gente, eu achei isso muito maravilhoso. Usar esse conselho como coroa na cabeça. É o que vai mostrar a diferença, são os conselhos, são as nossas atitudes, são o que nós passamos no nosso dia a dia. Vão mostrar para as pessoas que nós tivemos uma boa educação, que tivemos princípios, tivemos regras que nos ajudam e nos ajudaram a viver melhor até aqui. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Fique com essa mensagem, Provérbios 1, versículo 8. E eu quero terminar orando com você. Isso mesmo, eu quero terminar orando. A gente não pode terminar orando pela nossa vida, pelos nossos pais. Para você que é pai, para você que é mãe, dê bons conselhos a seus filhos. Traga aos seus filhos princípios do que é justo, do que é honesto, do que é verdadeiro, do que é santo, para que o seu filho seja um filho abençoado. Para que quando chegue os maus dias, eles vão lembrar do que você ensinou para eles. Então, para você que hoje é pai, para você que hoje é mãe, te deixa essa palavra. Passa para os seus filhos bons conselhos. O que é justo, o que é verdadeiro, o que é honesto, para que eles sejam ricamente abençoados. Então vamos orar e agradecer a Deus. Pai querido, Pai amado, aqui estamos na Tua presença e queremos, nesse momento, agradecermos pela vida dos nossos pais, pelos nossos responsáveis, que quando nós chegamos ao mundo, foram eles os primeiros que nos deram os princípios, as regras para termos uma vida abençoada. Os nossos pais foram as nossas primeiras colunas. Então, no dia de hoje, eu quero entregar os nossos pais nas Tuas mãos. Te pedir, Senhor, que Tu venha continuar cuidando deles, ajudando-os nessa caminhada. Para aqueles, Pai, que ainda têm os seus pais sobre a face da terra, ajuda-os, carrega-os no colo, salva-os, livra-os do mal. E que possamos também, Senhor, sermos prósperos e termos vida longa, como diz a Tua palavra, mas que devemos honrar nossos pais, devemos honrar, dar crédito, lembrar de todos os conselhos que eles nos deram. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida, por cada pai, por cada mãe, por cada responsável que nos ajudou, que ajuda até hoje a trazermos conselhos para que venhamos ser pessoas melhores. Muito obrigado, Senhor, pelos nossos pais. São eles os responsáveis por que nós somos hoje, pelo que nós somos hoje como pessoa. Então, Espírito Santo, eu quero te pedir no dia de hoje, abençoa poderosamente, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, compartilhe esse texto, deixa esse texto para alguém que você conhece, que precisa ouvir sobre pai e mãe. Traga para ele o livro de Provérbios, mostrando para ele que nossos pais são coroa na nossa cabeça, que os conselhos que os nossos pais deixaram para nós são coroa, são bênção para nós. Então, meu querido, mais que vencedor, vitorioso, obrigado pela sua atenção, um beijo no teu coração, compartilhe esse texto, abençoa alguém com esse texto, lembrando que os nossos pais são ainda importantes sobre as nossas vidas. Mesmo aqueles que não estão mais sobre a face da terra, mas deixaram um legado, deixaram conselhos, deixaram lições. E se você é a pessoa abençoada
que você é hoje, de bom caráter, é porque os seus pais te deram bons conselhos. Então compartilhe esse texto com outras pessoas e que o Espírito Santo possa te abençoar rica e poderosamente. Beijo no seu coração. Deus te abençoe. Um abraço.